E é isso. Depois de várias semanas de espera, eu apresento para vocês o último vídeo na trilogia do Christian, onde analisamos a vida e a presença online dessa figura tão controversa. Se você não tem a mínima ideia do que eu estou falando, então saiba que esse é o terceiro vídeo de um projeto que consiste em 3 partes, e é recomendável que as assista antes de ver esse vídeo. O link para a playlist completa vai estar na descrição. No primeiro vídeo, eu introduzi brevemente quem é o Christian e por que sua presença na internet é tão infame. No segundo, nós estudamos de maneira geral as sagas que definem sua vida, durante os anos que foram retroativamente denominados como período clássico. Nesse vídeo, vamos analisar o período contemporâneo na vida do Chris, também chamado de sua renascença, e falar sobre algumas sagas bem interessantes que marcaram sua presença online. E, se você estiver acompanhando a série até aqui, então eu agradeceria muito se você se inscrevesse no canal. É um apoio e um incentivo enorme para continuar a produção de vídeos. Mas caso você já seja inscrito, eu fico muito feliz em anunciar que nós recentemente abrimos um servidor do Discord, onde eu e outros membros do time Casa na Árvore interagimos com a comunidade, recebemos sugestões de vídeos, entre outras coisas. Então vale a pena dar uma olhada. Mas agora, sem mais delongas, vamos começar! Antes de pularmos de cabeça no gigantesco abismo que é o período contemporâneo na vida do Chris, é importante compreendermos uma saga que foi chamada de A Era das Trevas, um período na vida do Chris onde ele se afastou, ou pelo menos tentou se afastar, de qualquer contato online. Isso mesmo, desistir de correr atrás de web namoradas, de se meter em confusões com trolls e até deixou de publicar os seus quadrinhos do Sonichu, que entraram em hiato. O primeiro exílio não durou muito tempo, porém. Mesmo que o Chris tivesse ficado alguns dias sem marcar presença na internet, os trolls ainda foram capazes de documentar o que ele estava fazendo diariamente, através de outros meios. E bem, como é de se esperar, apenas 9 dias depois de ter começado o auto-aplicado exílio, o Chris retornou aos seus modos antigos e voltou a interagir com ainda mais presença na internet. Isso acabou levando a 2 sagas bem populares, a saga da Jackie, onde... Bem, mas que surpresa, não é mesmo? O Chris é novamente enganado por uma web namorada na internet, e a saga Calling Out, onde o Chris se tornou um verdadeiro caçador de trolls. Acreditando que ele tinha informações sobre as pessoas que o perseguiam na internet, o Chris fez uma série de vídeos ameaçando liberar informações pessoais dos trolls, se eles não atendessem às suas demandas. Obviamente, ele havia sido enganado de novo, e isso era óbvio para todo mundo menos ele, o que, é claro, não o impediu de fazer os vídeos, que são hilários. Mas um trágico incidente pôs fim a todas essas sagas e deu início ao período de 3 anos que ficou conhecido como o Segundo Exílio. E esse incidente foi o trágico falecimento do pai do Chris. No dia 6 de setembro de 2011, Bob Chandler faleceu de um ataque cardíaco, aos 84 anos de idade. É uma triste verdade que o Bob nunca foi um homem muito saudável.
Ele já sofria de problemas de saúde bem antes do seu ataque cardíaco, incluindo problemas cardiovasculares, que eram ainda mais reforçados por uma dieta diária de Burger King e outros alimentos prejudiciais à saúde. Por muitos meses, antes do trágico falecimento do Bob, os membros da Kiwi Farms, um fórum que acompanhava a vida do Chris, suspeitavam que a saúde do Bob estava em decadência. Em uma troca de e-mails, o Chris afirmou que tudo estava bem e seu pai estava com saúde, mas infelizmente ele seria provado errado pouco tempo depois. O serviço funerário ocorreu na igreja local onde o Chris e a Bárbara costumavam frequentar. Bob foi enterrado pouco tempo depois, podendo finalmente descansar após uma vida que, em suas próprias palavras, foi pacífica e interessante. A morte de seu pai afetou intensamente a saúde mental do Chris. Acredita-se que houve uma gravação dele chorando pela morte, que, por respeito ao Chris e à família dele, nunca chegou a ser distribuída online. Os fóruns da Kiwi Farms também se fecharam por um curto período de tempo, em respeito ao falecimento do Bob. E isso ocasionou o período que nós conhecemos como o Segundo Exílio, onde, por quase 3 anos, o Chris se manteve longe da internet e do olho público, com os poucos updates sobre sua condição de vida sendo partilhados pelo próprio Chris através de redes sociais como o Facebook. Isso não significa, como vamos ver agora, que ele não se meteu em problemas durante esse tempo. O dia 28 de outubro de 2011 é um dia marcante e infame na vida do Christian. Em uma sexta-feira, aproximadamente às 5h20 da tarde, o Chris e a Bárbara visitaram o The Game Place, uma loja de videogames cujo dono era o Michael Snyder, um antigo rival do Chris que o havia banido de frequentar a loja algum tempo atrás. E, por alguma razão que ainda não é inteiramente compreendida, o Chris e a Bárbara ignoraram a proibição e entraram na loja, onde sua presença foi logo notada, e o Michael acenou em direção à porta para que eles dessem o fora dali. Mas, por alguma razão, o Chris decidiu pegar o seu Nintendo 3DS e tirar uma foto do Michael e do interior da loja. Ele então saiu para fora com a sua mãe, até o estacionamento, mas eles foram seguidos pelo próprio Michael Snyder. O Michael decidiu ficar na frente da van, esperando para que o Chris e a mãe saíssem do veículo, talvez para tirar satisfação. Mas, ao invés disso, a Bárbara ligou o motor e atropelou o Michael Snyder na calçada. Não foi um atropelamento muito severo, mas o dono do Game Place caiu no chão e se machucou. Ele então ligou para a polícia, mas aparentemente o Chris e a Bárbara já haviam fugido dali. A polícia não demorou para os encontrar, é claro, e pediram para que eles saíssem do carro. O Chris estava a ponto de ser algemado quando ele teve a brilhante ideia de resistir e enfrentar a polícia. Isso apenas culminou nos óculos dele sendo quebrados e na mãe do Chris tendo de ser levada para o hospital por quase sofrer um ataque devido à pressão alta e o estresse. Tanto o Chris quanto a Bárbara foram acusados criminalmente e levados ao tribunal. As acusações eram sérias e sem um bom advogado eles poderiam acabar sendo presos. A Bárbara decidiu, então, gastar todo o dinheiro restante da pensão do marido falecido para pagar por um advogado, o que só piorou a crise financeira que já há muito afetava a família dos Chandlers. O incidente foi julgado durante julho de 2012,
e terminou com uma ordem de proteção para o Michael Snyder e uma sentença para a realização de serviço comunitário tanto para Bárbara quanto para o Chris. Além disso, o Chris foi obrigado a realizar uma avaliação psicológica e os Chandlers tiveram de pagar pelas despesas médicas do Michael. Desde esse dia, a presença do Chris online diminuiu consideravelmente, com sua pouca atividade na internet sendo confinada ao seu Facebook pessoal, onde só seus amigos próximos podiam ver. Interesse no bom e velho Christian só ressurgiria quase 3 anos depois, quando mais uma vez tragédia marcou a vida do Chris. That's in the southern part of the county. We're told the fire started in a first-floor bathroom, but got quickly out of control and eventually No shot through dia the roof. 10 de janeiro de 2014, um incêndio destruiu a casa do Chris e arruinou várias de suas posses. Os bombeiros receberam a chamada de socorro às 2h40 da manhã e, pouco tempo depois, avançaram para conter o incêndio na residência dos Chandler. Aparentemente, o incêndio foi causado através de um cabo de extensão conectado a uma tomada no banheiro da casa e cuja proteção do cabo havia se corroído durante os anos. O fogo se alastrou rapidamente, em grande parte graças à bagunça que era o interior da casa do Chris, já que a Bárbara insistia em acumular pilhas e pilhas de lixo, móveis e caixas com coisas usadas em praticamente todos os corredores e salas. Felizmente, quando os bombeiros chegaram, tanto Chris quanto a sua mãe conseguiram escapar com vida e sem se machucar, mas infelizmente, um dos gatinhos de estimação do Chris pereceu por inalação de fumaça. Os Chandlers perderam praticamente tudo, recuperando apenas a roupa do corpo e alguns poucos itens que não haviam sido consumidos pelo fogo. Ao invés de ficarem gratos pelo serviço dos bombeiros, porém, a Bárbara os acusou de terem roubado algumas de suas posses, que sumiram durante o incêndio. A casa foi quase completamente destruída no fogo, e os Chandlers tiveram de morar em um abrigo comunitário até que a sua residência fosse reconstruída. Quando a notícia sobre o incêndio se espalhou pela internet, a base de fãs, trolls do Chris, se reuniram para preparar uma cesta de necessidades básicas para a família dos Chandlers, junto com doações monetárias que foram recolhidas em pouquíssimas horas. Eles até enviaram alguns materiais de desenho, para que o Chris pudesse continuar se divertindo e exercendo a sua criatividade enquanto sua casa era reconstruída. Após a residência dos Chandler ter sido reconstruída e eles se mudarem de volta para a antiga casa, levou algum tempo para que a internet voltasse a se interessar na vida do Chris. E esse interesse popular retornou com tudo assim que foi anunciado o novo projeto da Sega, Sonic Boom, uma franquia baseada nos jogos do Sonic, mas ambientadas em uma continuidade diferente e com todos os personagens principais tendo seus designs completamente refeitos. E a reação do Chris? Bem, não foi muito positiva. Ainda que seja verdade que muitos fãs antigos da franquia não aprovaram dos novos jogos Sonic Boom, parecia que a única crítica do Christian estava voltada para um detalhe bem pequeno, que por alguma razão o incomodava muito. Acontece que nessa nova versão do icônico personagem, os braços do Sonic estavam azuis, ao invés da cor de pele habitual. E seja lá o porquê, mas isso irritou muito o Chris. Essa pequena mudança, que para muitos seria insignificante, precipitou o Chris a realizar diversos protestos incoerentes,
com a criação de grupos inteiros no Facebook dedicados a boicotar a SEGA pela mudança nos braços do Sonic. Além disso, ele também escreveu cartas para a SEGA, ameaçou os funcionários das lojas que vendiam o jogo e chegou a cometer vandalismo de uma seção dedicada a Sonic Boom em uma loja da GameStop. E como é de se esperar, novamente o Chris acabou se metendo em problemas com a polícia por causa do seu comportamento. Depois de todas essas tentativas de boicote, o Chris foi obrigado a sair da loja, mas antes de dar o fora dali, ele atacou um dos funcionários com spray de pimenta. Eles chamaram a polícia e o resto é história. Em outubro de 2015, depois do seu caso ter sido julgado no tribunal, o Chris recebeu novamente uma sentença de 6 meses de serviço comunitário e foi forçado a pagar uma multa de $500. Quando perguntado por que a cor dos braços do Sonic o incomodavam tanto, ficou claro que nem o Chris sabia direito. Ele disse, ao invés disso, que era uma mudança que não deveria ter sido feita por ser tão ofensiva e desnecessária quanto o Michael Jackson mudando a cor da própria pele. Foi exatamente isso que ele disse. Mas, bem, depois de tudo isso, é provável que você esteja se perguntando: onde está o Christian hoje em dia? E bem, infelizmente eu não posso dizer que as coisas estejam melhores para ele. Ainda que sua presença online não atraia tanta atenção quanto um dia atraiu, a vida do Chris continua sendo moldada e atormentada por trolls. Pouco tempo depois da morte do pai, o Chris começou a desenvolver uma nova gama de interesses e explorar sua própria identidade de gênero, identificando-se atualmente como uma mulher transgênero lésbica, como eu havia explicado no meu último vídeo. Ele também permanece bem ativo em redes sociais como o Twitter e até o YouTube, mas... Bem, eu gostaria muito de dizer que o Chris tem se recuperado dos traumas do passado e aprendido com suas experiências difíceis, se tornando uma pessoa melhor. Mas, infelizmente, esse não é o caso. Com o passar dos anos, a saúde mental do Chris tem se deteriorado e ele tem cada vez mais se tornado uma pessoa completamente desconexa da realidade. Isso se torna ainda mais evidente ao observarmos o seu comportamento em tempos mais recentes, onde o Chris passou a acreditar que os seus personagens de ficção, os mesmos que ele idealizou e desenhou por anos a fio, são na verdade reais e habitam um universo paralelo que em breve iria colidir com o nosso. Essas crenças bizarras foram reforçadas durante a saga do escapismo, onde vários grupos diferentes de trolls permitiram que o Chris se afastasse cada vez mais da realidade, ao ponto onde ele começou a acreditar ser algum tipo de deusa multidimensional de consoles de videogame e que vivia em um relacionamento poliamoroso com outros 3 personagens fictícios. Muitos desses trolls, como os Idea Guys e o Tintrum Squad, são extremamente infames entre a fanbase do Chris, vistos como manipuladores cruéis que se aproveitaram da fragilidade mental de um pobre sujeito autista. E bem, depois de tudo isso, chegamos aos dias atuais. A saúde mental do Chris continua se deteriorando e pelos últimos 6 meses desde a postagem desse vídeo, ele tem atuado fingindo ser o Sonichu em praticamente todas as suas redes sociais. Chris ainda mora com a mãe, que logo fará seu aniversário de 80 anos de idade,
E ainda que enfrentem alguns problemas financeiros, eles estão vivendo uma vida relativamente pacífica. É difícil prever o que o futuro tem guardado para o Chris, especialmente com o inevitável falecimento de sua mãe, Barbara Chandler, que pode não demorar muito para ocorrer. Ainda assim, a sua história nunca será esquecida e seu status como a pessoa com a vida mais documentada da internet permanece intacto. Todos os dias, milhares de pessoas lutam para alcançar a fama, para serem notadas, e em um mundo como esse, é estranho pensar que uma pessoa como Chris tenha atraído tanta atenção para si mesmo, só por ser quem ele é. Ainda assim, seu exemplo permanece como um aviso dos perigos da internet, de confiar em estranhos e de partilhar informações pessoais com desconhecidos. O que quer que o futuro tenha guardado para o Chris, tudo o que podemos esperar é que, mesmo depois de incontáveis dificuldades que ele encontrou em toda a sua vida, das coisas ruins que ele fez e que foram feitas para com ele, que pelo menos em alguns poucos momentos, Christian tenha encontrado genuína paz e felicidade em sua longa e árdua jornada através dos cantos mais desolados da internet. E é isso por hoje. Muito obrigado por assistir e por ter acompanhado a série até aqui. Se você gostou, peço novamente que considere se inscrever, porque é uma ajuda muito grande. Eu sou o narrador e você acabou de assistir Casa na Árvore. Muito obrigado e até a próxima.